Olá, salve, salve. Vamos dar início à aula de Química. E o nosso assunto hoje é o deslocamento de equilíbrio químico. Então, segundo o químico francês Henri-Louis Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio é uma situação em que uma reação química é deslocada para o sentido direto ou para o sentido inverso, quando submetida a uma perturbação externa. Essa afirmação proposta pelo químico passou a ser conhecida como princípio de Le Chatelier. Uma observação, a reação direta é aquela em que os reagentes se transformam em produtos, e já a reação inversa é aquela em que os produtos se transformam em reagentes. Uma reação está em equilíbrio quando a velocidade da reação direta é a mesma da reação inversa, ou seja, os reagentes se transformam em produtos com a mesma velocidade com que os produtos se transformam em reagentes. Ou seja, A vai reagir com B para formar C e D na mesma velocidade que C e D vão reagir para formar A e B. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, sempre que uma força atuar sobre uma reação em equilíbrio, o deslocamento de equilíbrio irá ocorrer no sentido de anular essa perturbação e estabelecer uma nova situação de equilíbrio na reação. As perturbações capazes de deslocar o equilíbrio químico são a variação da concentração, a variação da pressão e a variação da temperatura. Então, vamos iniciar com a variação da concentração. Quando a concentração em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro ou concentração molar de um participante da reação é alterada, ou seja, diminuída ou aumentada, irá ocorrer o deslocamento do equilíbrio, desde que esse participante não esteja no estado sólido. Assim, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a concentração de um participante for aumentada, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao aumento. Porém, se a concentração do participante for reduzida, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido da diminuição. Por exemplo, nitrogênio mais hidrogênio vai dar amônia. Então, a gente tem a reação direta e a reação inversa. Vamos supor, vamos adicionar reagentes, tá? Ou hidrogênio ou nitrogênio. Então, se adicionarmos ao equilíbrio mais gás hidrogênio ou mais gás nitrogênio, as concentrações dos reagentes irão aumentar e, com isso, o número de choques efetivos entre suas moléculas também se elevará, resultando no aumento da taxa de desenvolvimento da reação direta de formação da amônia, que é o NH3. Isso quer dizer que a adição de reagentes desloca o equilíbrio para o lado direito, no sentido da formação dos produtos. Então, a setinha aqui para a direita, ó, da reação direta, é maior. Isso está de acordo com o princípio de Le Chatelier, que diz que quando se provoca alguma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido de anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. No caso acima, ocorrerá que, com o tempo, a quantidade de amônia irá aumentar, atingindo novamente um equilíbrio. Com isso, a razão entre as concentrações dos produtos e reagentes se manterá constante, ou seja, o valor da constante de equilíbrio Kc permanecerá o mesmo. Então, aqui, NH3 elevado a 2, né, porque a gente tem 2 mols aqui de amônia, e
dividido pelo produto, pelos reagentes, pelo produto dos reagentes, N2, que multiplica o H2. Isso também ocorrerá para os demais casos, isto é, nenhuma variação na concentração dos reagentes ou dos produtos alterará o valor de Kc. Adição de produtos. Se adicionarmos mais amônia, aumentando a sua concentração, parte dela irá se transformar nos gases nitrogênio e hidrogênio, aumentando a taxa de desenvolvimento da reação inversa na formação dos reagentes. Isso significa que a adição de produtos desloca o equilíbrio para o lado esquerdo, no sentido de formação dos reagentes. Aqui a gente pode perceber que a seta da reação inversa está maior. Então, o deslocamento químico está indo para a esquerda, para o lado dos reagentes. Retirada dos reagentes. Se retirarmos um ou dois reagentes, as suas concentrações diminuirão e, consequentemente, a taxa de desenvolvimento da reação direta irá diminuir. Assim, o equilíbrio será deslocado no sentido da formação de mais reagentes, que é para a esquerda. E retirada de produtos, se diminuirmos a concentração dos produtos, a taxa da reação inversa irá diminuir, aumentando a taxa de desenvolvimento da reação direta. Isso significa que o equilíbrio se deslocará para a direita. Então, resumindo, a gente pode dizer que, adicionando reagentes ou produtos, o deslocamento ocorrerá no sentido oposto ao do membro em que ocorreu a adição. E diminuindo os reagentes ou produtos, o deslocamento ocorrerá no sentido do membro em que ocorreu a retirada. É importante ressaltar que a variação da concentração de sólidos não desloca o equilíbrio. Portanto, na reação abaixo, se retirarmos ou adicionarmos CO2 ou CO, haverá deslocamento do equilíbrio. Mas, se diminuirmos ou adicionarmos carbono sólido, nada irá acontecer com o equilíbrio químico. Então, lembrando que os sólidos, eles permanecem lá, eles não deslocam o equilíbrio. 2, a variação da pressão. A variação da pressão só promove deslocamento em equilíbrios que apresentam componentes gasosos, já que quando ela é aumentada, as moléculas ampliam os choques entre si. E quando a pressão é diminuída, elas diminuem os choques entre si. Os choques entre as moléculas aumentam com o aumento da pressão, porque o volume, o espaço, é diminuído consequentemente, enquanto que a diminuição da pressão é acompanhada com o aumento do volume. Então, observe, em um equilíbrio químico, a análise do efeito da modificação da pressão leva em consideração o volume molar dos reagentes e produtos. Volume esse que está relacionado com os coeficientes da reação. Na equação abaixo, o volume dos reagentes é 4 e do produto é 2. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a pressão de um sistema for aumentada, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido de maior volume, enquanto que se a pressão for diminuída, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio. Então, aumentando a pressão, o equilíbrio desloca para a direita, por ser o lado de menor volume. Diminuindo a pressão, o equilíbrio desloca para a esquerda, por ser o lado de maior volume. E a variação da temperatura. Se a temperatura aumentar,
haverá o deslocamento do equilíbrio no sentido da reação endotérmica, aquela que absorve calor. Mas se ela diminuir, o deslocamento será no sentido da reação exotérmica, aquela que libera calor. Então, o princípio de Le Chatelier nos diz que quando uma perturbação é causada a um sistema de equilíbrio, ele se deslocará no sentido que minimize as forças criadas por essa perturbação e se restabeleça um novo equilíbrio químico. Uma dessas perturbações é a variação da temperatura. Essa variação é importante porque, além de provocar o deslocamento do equilíbrio, ela também irá alterar o valor da constante de equilíbrio Kc. Por exemplo, aqui a gente tem os reagentes nitrogênio e oxigênio numa reação endotérmica, formando 2NO. E na reação inversa, exotérmica, tá? Liberando nitrogênio e O2. Kc fica NO elevado a 2, dividido pela N2, que multiplica o O2. A reação ocorre no sentido direto com absorção de energia, ela é endotérmica. O processo inverso, por outro lado, ocorre com liberação de energia, sendo uma reação exotérmica. Assim, se aumentarmos a temperatura do sistema, o equilíbrio químico será deslocado no sentido da reação endotérmica, que nessa reação é para a direita. Isso ocorre para que o calor seja absorvido e se atinja novamente o equilíbrio. E se diminuirmos a temperatura desse sistema, a reação se deslocará para o sentido que irá liberar calor, porque a energia total da reação irá reduzir. Isso significa que o equilíbrio se deslocará no sentido da reação exotérmica, que nesse caso é para a esquerda. Então, resumindo, aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. A diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Em relação à constante de equilíbrio, quando a temperatura aumenta, isso favorece a reação endotérmica e mais NO é formado, aumentando a sua concentração e diminuindo a concentração dos reagentes. Observe na fórmula abaixo que a concentração de NO é diretamente proporcional à constante Kc. Por isso, ela também aumenta. Então, um dos fatores que afeta o deslocamento do equilíbrio é a variação de temperatura no sistema. Mas se diminuirmos a temperatura, deslocando a reação no sentido da reação exotérmica, a concentração do produto NO irá diminuir e as concentrações dos reagentes irão aumentar. Visto que as concentrações dos reagentes são inversamente proporcionais à constante Kc, então ela irá diminuir. Encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação. Obrigada.